virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos resignadamente, sem revolta, queixa, resignação, né? Então, ter paciência é resignar-se, é entender o momento, é entender o contexto, é entender aquilo que nós estamos passando. Não se revoltar e tirar o melhor proveito da oportunidade, da situação. E aí eu trouxe as palavras de Jesus, né, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E Jesus fez uma reflexão incrível, né? Nesta passagem. Porque nós, seres humanos, em franca evolução, nós temos por hábito projetar a nossa vida, projetar o nosso caminho, e a gente assim projeta e a gente quer que tenha uma fidelidade aos nossos projetos, então a gente projeta, amanhã será assim, olha, mês que vem farei tal coisa, ano que vem será dessa forma, daqui a 5 anos será assim, assim, assado. E o que acontece quando esses projetos não dão certo? Aí a gente começa a ficar impaciente, revoltado, críticos, até com o alto, né? Que a gente se põe até a criticar, nossa, mas como que pôde sair do script tudo isso que eu planejei? Eu, uma pessoa tão competente, né? Então é nesse sentido que Jesus nos traz a cada dia o seu mal, ou seja, viva o presente, faça hoje aquilo que estiver ao seu alcance, faça aquilo que você pode, não desperdice oportunidade de fazer o bem. Eu bato nesta tecla sempre. Quem já me ouviu sabe que eu falo isso todas as vezes. Por quê? Porque eu preciso internalizar isso para mim. Então eu compartilho com vocês. Continuando a nossa reflexão aí do capítulo 9, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O item 7, a paciência. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então vamos refletir um pouquinho acerca desta passagem, desse início do item 7, né? A paciência também é uma caridade. E essa caridade, ela não é somente para com o espírito que eu utilizo essa paciência. Ela é uma caridade principalmente para o meu espírito imortal. Para mim, ela faz muito mais bem à minha paciência do que ao outro. Aí ele fala que a paciência é uma caridade, que a caridade material é a caridade mais usual e mais simples. Por quê? Porque eu oferto aquilo que eu tenho em abundância, aquilo que está sobressalente, ou mesmo aquilo que não está, mas eu oferto aquilo que vai indiretamente de mim e não diretamente. Enquanto que a paciência, quando eu oferto a paciência no meu lar, no momento que tem alguém de cabeça quente e que não está tudo ajustado, no meu trabalho, quando eu cruzo com aquele colega que é trabalhoso, no nosso convívio social com aquela pessoa que não caiu muito no meu agrado, quando eu utilizo de paciência
para com esses irmãos que cruzam o nosso caminho, aí sim eu estou fazendo uma caridade. E esta caridade, ela tem mais mérito do que a caridade material. Por quê? Porque eu estou ofertando algo meu. E na realidade, como a paciência, ela é uma virtude, e nós, seres humanos encarnados no planeta Terra, neste momento, neste século XXI, nós ainda não gozamos, ou a maioria de nós ainda não tem essa virtude completamente desenvolvida. Nós temos paciência em determinados momentos, ora sim, ora não. Mas a virtude da paciência, aquela que te traz a abnegação, nós vamos conseguir. Mas nesse momento, ainda não. E aí, a gente pensa um pouquinho. Bom, quando eu não tenho paciência, eu fico inquieto, né? Às vezes fisicamente, mas principalmente mentalmente, interiormente. O nosso espírito fica inquieto. E aí o que acontece? A inquietação, ela nos traz preocupações descabidas. Aí a gente começa a imaginar, a supor coisas que podem acontecer, mas que na maioria das vezes não acontece, mas a gente sofre antecipadamente. E aí o que acontece? O que gera no nosso interior? Angústia. A gente fica tomado pela angústia. E quando a gente fica angustiado, o que acontece com a nossa vibração? Ela cai. Quando cai a minha vibração, os irmãos que se aproximam de mim são aqueles irmãos que estão vibrando igual a eu estou naquele momento. Aquela vibração de angústia, de preocupação, de dor e às vezes até de revolta. E aí o que acontece? A influência espiritual, ela causa inquietação. Então vocês estão percebendo que é um círculo vicioso e que depende de nós conseguirmos nos livrarmos deste ciclo, ou seja, paro com a preocupação descabida, não tenho angústia, a influência espiritual passa a ser muito melhor e, consequentemente, eu não fico inquieto. Eu fico quieto e aproveitando as oportunidades que a vida me oferece. No Livro dos Espíritos, para continuarmos a pensar, a questão 459, ela pergunta assim: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí, será que eles influem? Então vamos ver a resposta. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E eu coloquei até um quadrinho aí, né, de desenho animado que ilustra bem esta situação, né? O anjinho bom e o anjinho ruim influenciando, ou seja, de quem a gente vai captar a vibração depende da vibração em que nós estejamos. E os espíritos nos influenciam rotineiramente, todos os dias, a todos os momentos. Só para que a gente tenha uma ideia, nós temos, junto conosco neste planeta, mais cerca de 1,5 vezes a população encarnada nós temos de desencarnados aqui conosco, tá? E todo tipo de irmãos desencarnados, como nós temos todo tipo de irmão também encarnado. E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Aproveitando a vibração, sobre impaciência. A impaciência, ela gera nervosismo. Quando a gente fica impaciente, a gente fica muito nervoso, né? No trânsito, numa fila, existem inúmeros momentos em que o nervosismo nos ataca e que a gente não fica legal.
a gente tem, consequentemente, um descontrole emocional. E esse descontrole emocional, muitas vezes a gente acaba ofendendo verbalmente, ofendendo em pensamento. Por quê? Muitas vezes eu não externo aquilo que eu falei, que eu pensei, mas eu pensei. Gente, pensamento é vibração e é material, mas é um tipo de material ainda que nós, nessa encarnação, nesse momento, nós ainda não aprendemos a conviver com eles. Não determinamos esse tipo de matéria, tá? Porque ela é uma matéria muito sutil, tá certo? E aí, tudo isso, esse descontrole emocional causa irritação, né? Aí eu botei o mocinho aí chutando um computador. E a gente fica irritado por N motivos. Irritado porque errou um caminho, irritado porque aquilo que você planejou não deu certo, irritado porque seu colega atrasou, enfim. Tudo é motivo de irritação se a gente não vigiar nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras. E a gente pode se tornar agressivo. E a agressividade, a violência, é um problema extremamente sério. Por quê? Chegar às vias de fato é perder completamente a razão, mesmo que essa razão seja sua companheira. Impulsividade. Nós, enquanto estamos impacientes, a gente é muito impulsivo. Fala alguma coisa porque a gente está com aquele sangue quente e depois se arrepende, que bom, né? Faz alguma coisa e depois se arrepende ou não, porque a nossa consciência, e nós temos um grande problema, nós somos sabotadores de nós mesmos. Nós somos muito complacentes com os nossos erros, mas nós somos juízes implacáveis com o erro do nosso irmão. Infelizmente, nós ainda temos essas características. E aí a gente tem a intolerância, né? De não tolerar onde o meu irmão está. De não tolerar aquilo que ele fez. Muitas vezes a gente discorda de algo que um irmão nosso fez, mas nós nos esquecemos que naquele momento é tudo de melhor que ele pode fazer. E ainda para continuarmos, né? Eu trouxe aqui, acho que um dos personagens mais irritados que existe, né? Eu trouxe o Donald aqui, numa situação bem vivenciada por ele. Ele é muito bravo, né? E aí diz o seguinte: ao explodirmos por impaciência, é certo que algum efeito dará em nosso corpo físico. Ou seja, a gente psicossomatiza tudo que a gente vive. Então vamos pensar um pouquinho? Por quê? Porque o homem, ele é constituído essencialmente de 3 elementos, que eu acredito que vocês já conheçam. A alma, ou espírito, que enquanto nós estamos encarnados, chamamos de alma. Quando a gente desencarna, chamamos de espírito, né? Nós temos o segundo, o corpo, o invólucro material, que abriga esse espírito. E terceiro, o perispírito, que está entre o corpo e o espírito. Na realidade, quem abriga o espírito é o perispírito. E a gente diz que o perispírito, ele é plástico. Por quê? Porque ele é moldável, ele adquire a forma necessária. Por isso que essa Meire aqui dessa encarnação não é igual à Meire anterior. E é o mesmo perispírito que aqui está, é o mesmo espírito que está aqui nesse corpo. Então, o que acontece? O perispírito é ele que permite que a gente execute muitas ações, tá? Então, só para a gente pensar nisso, eu trouxe uma figurinha aí, tá? O princípio inteligente, o espírito, o perispírito
E o corpo físico? A junção desses 3 elementos constitui o homem. Mas por que você está falando disso? Para falar de paciência. Muito simples. Por quê? Neste corpo, no perispírito, se encontra a gênese patológica das mais variadas enfermidades, que são drenadas para o físico graças ao favorecimento de uma sintonia com os micro-organismos patogênicos gerada por seu adensamento. É do livro O Perispírito e Suas Modulações, de Luiz Gonzaga. E aí traz patológica, que revela doença, mórbido, doentio, tá? Então, é o nosso perispírito que capta as vibrações, tá? Os micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que provocam, que podem provocar direta ou indiretamente uma doença. E como que a gente capta isso? Por vibração. Há inúmeros estudos que associam os males físicos aos espirituais, a nossa vibração, a como a gente se encontra, tá? E eu trouxe aqui um texto, uma pequena parte de Missionários da Luz, quando Anacleto fala para André Luiz. Olha que explicação interessantíssima. Assim como o corpo físico pode ingerir venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhes corroam os centros de força com reflexo sobre as células materiais, tá? E aí ele vai falar que a nossa mente ainda não atingiu, tá? Mas o que eu quero que fique claro nesse pequeno testículo que nós trouxemos aqui é que, da mesma forma que o nosso organismo físico, ele se envenena, o nosso perispírito e o nosso espírito, eles também se envenenam, tá? Existem inúmeras experiências que mostram isso, mas tem uma experiência muito comum e muito simples da água, que você procura experiência da água, frases de amor e de ódio, que um estudioso, eu não me lembro o nome dele nesse momento, ele coloca 2 copos com água submetidos à mesma temperatura, mesma pressão, mesmo ambiente atmosférico, só que longe um do outro. E para alguns eles falavam coisas boas e para outras coisas ruins. E como estava muito frio, essa água congelou. A água, para que se falavam palavras bonitas, cantava-se música, ela congela formando os cristais bonitos, sabe? Organizados. Há outras sem a mínima organização. Então imaginem, se a água, que é um elemento natural, sente, imagine o nosso organismo, né? E aí eu trago aqui de Emmanuel, entendendo-se a paciência, a maneira da ciência da paz, não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Você é o autor da sua paz, da sua paciência, das escolhas do seu caminho, porque nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E só a título de curiosidade, para que a gente chegasse à nossa primeira encarnação como seres humanos, nós galgamos 1.400.000.000 de anos para a nossa primeira encarnação como seres humanos. Então imaginem, né, o quanto nós já evoluímos e quais as possibilidades que a gente tem de evoluir. Mas para eu evoluir, para eu fazer uma reforma íntima, para eu me tornar um homem de bem, o que eu preciso ter?
autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou e fazer uma análise para eu chegar à conclusão de que as ações que eu pratico ao longo da minha vida, elas confirmam quem eu digo que sou ou elas desmentem? Por quê? Falar, propor, fazer planos é fácil. Executá-los é um tanto quanto difícil. Porque nós ainda estamos nos primeiros degraus da evolução, mesmo sendo seres com bilhões e bilhões de anos, né? Nós ainda temos muito que avançar. Então, se conhecer é importantíssimo para que eu realmente utilize a paciência. Se eu digo que quero fazer o bem, mas não faço, eu estou ferindo quem eu quero ser. Por quê? Eu já fiz uma palestra sobre isso e é um tema que eu gosto muito. Hoje, no planeta que nós vivemos, no momento que nós vivemos, nós não podemos ficar inertes. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de fazermos o bem. A quem quer que seja, em qualquer tempo e momento. Não basta não fazer o mal. Há uma necessidade premente de fazermos o bem. Muitas vezes, a gente acha que fazer o bem por dever é um bem para o outro. Mas quando eu faço bem, quer seja por dever, quer seja por obrigação, e aqui eu vou fazer uma leve distinção. Obrigação é aquilo que a sociedade, que o externo me impõe. Dever é aquilo que eu já assumi para mim, que eu quero fazer, tá? Então, quer seja por obrigação, quer seja por dever, se eu fizer o bem, é muito mais meritório para mim que para o outro que eu fiz o bem. Por exemplo, quando a gente fala em perdão, tá? Quando eu falo em perdão, quando eu libero perdão, ai, mas olha, aconteceu tal coisa, fulano pisou no meu pé, arrancou minha unha, mas que difícil. Frio e eu tendo que usar sapato aberto, enfim, ai, não consigo esquecer. Aquilo fica martelando na minha cabeça, tá? A unha vai se recompor, vai ficar tudo bem, vai passar, mas eu ainda estou com aquilo na cabeça. Quer dizer, esses pensamentos deletérios que eu tenho, eles fazem mal para quem? Para mim ou para quem pisou no meu dedão? Para mim, não é? Então, liberar o perdão é um excelente exercício para mim, que libero esse perdão. E aí eu trouxe Khalil Gibran, tá? Um ensaísta, eu acho que ele era um filósofo, mas ele não aceitava esse título, e essa frase dele, eu acho que ela cabe em tudo para a gente pensar, né? E disse o divino: ame seu inimigo. E eu obedeci e amei a mim mesmo. Nós somos o nosso principal inimigo, porque sou eu quem faço as escolhas da minha vida. Ser paciente ou impaciente num determinado momento, sou eu quem escolho, não é o outro. Então, quem eu tenho que vencer? É o outro? Eu tenho que reformar o outro? Ai, mas meu marido é tão difícil, meu Deus do céu, essa toalha jogada na cama, sabe? Olha, o que eu vou fazer para resolver isso? Pega a toalha e fala para ele, põe lá, porque fica cheirosa no varal, aqui cheira mofo. Não é muito mais produtivo do que dar aquele show pirotécnico por conta da toalha? E nós, seres humanos, em franca evolução, fazemos isso. Não sou só eu, não. Eu sei que todo mundo faz, nem sempre pela toalha. Às vezes o chinelo jogado, né? Às vezes o prato que deixou na mesa, por bobeiras. Mas a gente fica impaciente por bobeiras. E é natural. Mas a gente consegue e a gente precisa se propor a vencer esse nosso inimigo, que somos nós mesmos, né? Segundo Khalil Gibran. O exercício da paciência, ele requer
saber ouvir. E saber ouvir em todos os momentos. Às vezes, aquele amigo difícil que você julga que é difícil no seu trabalho e que vem lhe falar, saiba ouvi-lo. Porque às vezes a mesma dificuldade que você acha nele, um outro amigo acha em você. Nem Jesus, o ser mais perfeito que encarnou entre nós, conseguiu agradar a todos, que dirá nós. Então façamos a nossa parte. Então saber ouvir é um exercício de caridade e de paciência incontável. Saber esperar. A questão do tempo. E por que eu quis falar de paciência? Porque é o meu calcanhar de Aquiles. É o meu calcanhar de Aquiles. Eu vivo impaciente, eu vivo projetando o tempo. Meu Deus, muitas vezes eu falo, nossa, eu queria que fosse tal. Por exemplo, agora eu já estou ansiosa esperando o Newton Stuck. Eu já estou querendo que maio termine muito rápido e que junho voe para chegar dia 24. Quer dizer, vai adiantar eu querer tudo isso? É óbvio que não. O tempo vai passar a seu contento, porque o tempo também é relativo para mim e para você, né? Então, saber esperar é outro exercício de paciência e de caridade. E aí, ter persistência. Nós não podemos desistir. E nós temos por hábito, na primeira dificuldade, e eu sou o exemplo mais claro disso, vou contar uma coisa, vou contar especialmente para o Gabriel. Eu amo violão, eu acho lindíssimo. Meu pai tocava, meu irmão toca, eu não toco nada. Inventei de ir na aula de violão. Já desisti, Gabriel. Acho que eu não vou dar para coisa, acho que na próxima encarnação, lá no meu plano reencarnatório, eu quero colocar lá, tocar violão. Porque eu vou só apreciar, porque eu não tive persistência. Porque violão você não aprende de ir numa aula se você não praticar em casa, não é? E a vida é assim. Eu dei esse exemplo, mas existem inúmeros. Confiar. Confiar em quê? Em quem? Em quem está do seu lado, mas confiar principalmente na amorosidade de Deus, nosso Pai, para conosco, que nos dá oportunidades belíssimas, gente. O que tem de irmão pedindo para reencarnar, e agora com a natalidade mais baixa, tudo mais difícil, nós estamos aqui. Então aproveitemos a nossa encarnação ao máximo, porque tem irmão aí na fila implorando para uma oportunidade, que está cada vez mais difícil. Brasil, que é um país desenvolvido, a natalidade caiu, a pirâmide etária do Brasil, que tinha uma base super larga com tantos nascimentos, estreitou. Eu trabalho numa creche em São José do Rio Preto, que há 11 anos atrás, eu fechava o ano com 370 alunos. Hoje, eu tenho matriculado na escola 179 alunos. Então, imaginem. E elevar o pensamento, sempre, sempre, sempre. Prece cabe em qualquer lugar e em qualquer momento. Mas não é aquela prece, sabe, de imensa. Não, é um agradecimento. Meu Pai, obrigada. Obrigada por essa oportunidade de eu estar aqui, falando em seu nome, que eu consiga transmitir o recado. Fiz minha prece. Não precisa ser algo longo, mas tem que ser lá do fundo do nosso coração. A paciência é essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Todos. Porque quando sai do nosso planejamento, como que a gente reage? Como que eu vou reagir? Olha, eu queria viajar, fiz planos para eu viajar, já paguei o hotel, fiz tudo certinho, mas eu não posso, eu vou ter que trabalhar. E aí, o que eu vou fazer? Não tem jeito, não posso faltar, tem que estar presente. Aí eu vou trabalhar bicuda, xingando a tudo, achando motivo para tudo. Não,
Vamos conciliar. Bom, eu consigo mudar esse hotel? Eu consigo mudar essa data? Ou seja, diante da situação que eu tenho, como que eu vou reagir? O que eu posso fazer? Gente, nada é só ruim e nada é só bom. A vida da gente, ela é composta por coisas boas e ruins. E às vezes aquilo que eu acho que não foi legal para mim, para o outro foi muito bom. Então tudo é muito relativo, mas a gente precisa entender que as coisas da nossa vida, elas mudam. E mudam no mesmo dia, e mudam no mesmo mês, no mesmo ano. A paciência não consiste em apagar em nós qualquer sensação e nos tornar indiferentes, inertes. Não é isso. É para a gente procurar, além dos horizontes do presente, ou seja, do que eu estou passando aqui, hoje, agora, as consolações que nos fazem considerar fúteis e secundárias as tribulações da vida material. E nós, muitas vezes, a gente fica esbravejando, impaciente, por coisas normalmente materiais e corriqueiras. Um exercício muito bom. Sabe aquela frase que a minha mãe, por exemplo, dizia muito para mim? Porque eu sempre fui muito questionadora e sempre falei muito. E ela falava para mim, olha para trás, compara com outros, mas lá atrás. Por quê? Às vezes o que você está vivenciando hoje, que para você é algo absurdo, tem gente passando por coisa muito mais difícil. Muito mais difícil. Uma doença que chega despercebida, né? Um acidente que de repente acontece, perdeu uma quantidade de dinheiro, mas nada disso é o fim. Tudo é contornável. Nem mesmo a morte, que a sociedade costuma dizer, tem jeito para tudo, menos para a morte. Quer dizer, a morte física ainda não tem jeito. Mas nós sabemos que essa morte ela é relativa. Por quê? A Meire encarnada não vai morrer. Ela só vai mudar de plano. Só mudar de espaço. Então, até a morte que se dizia não ter jeito, tem jeito. E como tem? A paciência conduz à benevolência. Como espelhos, as almas nos devolvem o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai a simpatia e a indiferença engendra o amargor, né? Leon Denis, Depois da Morte, uma obra fabulosa. Então, o que acontece? É aquilo que lá no início eu falei. Quando eu vibro positivamente, eu atraio bons irmãos com pensamentos lineares ao meu, que vão me influenciar e tudo vai ser tranquilo. Agora, se eu não estou bem, se eu fiquei revoltado, se eu fiquei insatisfeito, o que vai acontecer com a minha vibração? Vai cair. E os irmãozinhos que estão nessa mesma sintonia se aproximarão de mim. Aí aquilo que era um copo d'água vão se colocando gotas e gotas e gotas e gotas e gotas até que ele transborde. Então, eu trouxe aqui de Hebreus, né? Paulo, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Então, se houve ofensa, espera. Usa a água da paz que o Chico nos recomendou, né? Não tem água na hora? Bota o arzinho na boca, conta até 20, 30, 100, mas não responda naquele momento. Não entre naquela vibração. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. A nossa vida é uma eterna semeadura. E essa
é a mais pura verdade. E se eu semear alface, eu vou colher alface. Não adianta eu semear alface e esperar para colher caqui. Não vai nascer. É o que eu semeei. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. E Deus nos ama tanto, 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 que não foi Deus que nos deu a dor. Ele nos deu a oportunidade de escolhermos a dor, através do nosso livre-arbítrio. Porque Deus é amor, é bondade, é justiça infinita. E confia em nós, como filhos que sabem escolher seus caminhos, suas atitudes, suas palavras. Então a dor não foi Deus quem proporcionou, foram as minhas escolhas. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje muitas vezes é benefício amanhã. E aqui eu também gosto de me usar como exemplo. Eu, há 11 anos atrás, eu trabalhava em Ribeiro dos Santos, na coordenação pedagógica da escola, cessou a coordenação e assim caiu o salário e tudo. E eu fiquei muito triste, sem entender a situação. E eu tinha prestado um concurso em Rio Preto. Isso foi em dezembro. Em outubro, São José do Rio Preto me chamou. E detalhe, por que eu conto essa história? Porque eu amo Ribeiro até hoje, adoro a escola, adoro. Eu garro amor onde eu fico, sabe? Eu sou territorialista, tenho esse defeito. Se eu estivesse na coordenação, eu jamais teria assumido a direção em São José do Rio Preto. Então eu digo assim que no momento a gente não entende o percurso das nossas vidas, mas depois a gente passa a entender. Assim como eu estou na evangelização aqui desde que eu voltei de São Paulo, 20 anos. E eu lidava com os grandes, de uma hora para outra eu fui com os pequenininhos. Imagina eu falando com pequenininhos. E eu não entendi. E depois de tempos eu entendi. Eu estava sendo preparada porque eu fui para Rio Preto ser diretora de uma escola de pequenininhos, de etapa. E depois eu fui para uma creche onde eu me apaixonei. Estou lá até hoje e vou me aposentar lá com meus pequenos. Então nada é em vão. Eu fui preparada para que eu soubesse lidar com esses pequenos. Nada da vida da gente é em vão. A gente precisa olhar com outro olhar. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Palavras de vida eterna, Emmanuel. E aqui eu trouxe, eu já vou terminar, viu, gente? Mais um textinho aqui e depois eu vou finalizar com uma música. Paciência e prodígio. O homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que encontraste observando a natureza? A pedra respondeu o trabalho. A água que corria brandamente em derredor escutou o que se dizia e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra. E, com algum tempo, abriu-lhe grande brecha, através da qual a água passava de um lado para o outro. O homem anotou o acontecimento e indagou da água sobre o instrumento que ela usara
para realizar aquele prodígio. E a água humildemente respondeu: foi a paciência, ou seja, o processo de erosão, ele é lento, mas todos nós vamos passar por esse processo. Eu vou terminar essa palestra com uma música, Paciência, do Lenine. Eu agradeço a paciência, a colaboração e a vibração de cada um de vocês. Que a gente realmente tenha calma, tenha paciência e entenda que a vida, como diz Lenine, é extremamente rara. Muito obrigada. Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que permaneça Agora sempre deixa. em vossa Agora deixa. em vossos corações. É só uma luzinha assim, só por um negocinho que ele fez. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por a oportunidade que tivemos essa noite, onde ouvimos a palavra paciência. Ou paciência.
Que tenhamos sempre, Senhor, essa graça de sermos pacientes conosco mesmos e com os outros. Senhor, sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos, Senhor, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois o guia, o caminho, fazei-nos dóceis, Senhor, aos vossos segmentos. Sois a vida, transformai, Senhor, nossos corações em terra boa, onde a palavra de Deus nos fortalece, nos anime e nos ajude a caminhar pela estrada da vida. Mestre de bondade, indagado por seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E vós disseste, quando quiseres falar, pedir, conversar com o Pai, dizei assim: Pai nosso, que estais, Senhor, em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, não a nossa, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas. Como é fácil, Pai, pedir o seu perdão, sendo que muitas vezes, Senhor, não perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus. Uma linda e abençoada semana a todos. Que assim seja. Desculpa, eu não sabia o que fazer com isso daqui. Tranquilo. Eu não sabia o que fazer com isso. Você não viu?